Paz do Senhor, esse é o primeiro vídeo da série Estude Comigo, Teologia para Pentecostais. Vou me apresentar. Paz do Senhor, eu sou o vosso amigo, vosso irmão em Cristo, Mário Júlio, sou apaixonado pela Bíblia, sou apaixonado por teologia e eu quero estudar junto com vocês a Palavra de Deus, ok? Então, vamos continuar aqui no vídeo e aos pouquinhos eu vou me apresentando e mais ou menos contando para vocês como vai ser esse projeto aqui de estudo de teologia, ok? Então vamos lá, vídeo que segue. Gente, nós vamos estudar essa coleção de livros. Aqui é o volume 1, em que estuda a história da teologia cristã, que é o estudo que nós vamos começar. Depois estuda a Bíblia, bibliologia, teontologia, que é o estudo do ser de Deus, que é o estudo de Deus Pai. Depois nós vamos estudar Cristo, nós vamos estudar o Espírito Santo e os anjos. Depois nós vamos estudar os homens, o pecado e a salvação. E depois, para encerrar essa coleção, nós vamos estudar igreja, eclesiologia, escatologia e a história do movimento pentecostal. Nesse livro tem as 10 matérias da teologia sistemática e tem no primeiro título, no primeiro volume, a história da teologia cristã como um bônus, e no último livro, último volume, o último capítulo é a história do movimento pentecostal, ok? Então, esse aqui vai ser o nosso último estudo nessa seleção de vídeos aqui. Esse aqui vai ser o nosso primeiro, a história da teologia cristã. Então, eu já sugiro a você que vá na descrição do vídeo e acesse o primeiro link, vai ter um link para você acessar essa coleção e comprar, porque você pode aprender somente assistindo. Você pode aprender somente assistindo, mas será muito mais importante você pegar o seu livro, pegar a sua Bíblia, sentar, assistir esse vídeo, coloque esse vídeo numa televisão, ou num tablet, ou até mesmo no celular, no computador, mas que fique bem nítido, você possa assistir. Eu vou marcar, eu vou escrever, eu vou fazer marcações, e eu sugiro que você marque com a sua letra, e você veja coisas que você vai prestando atenção e vai escrevendo no seu livro. Ah, mas eu vou escrever o livro. Sim, esse livro aqui não é para ficar de enfeite. O livro, quando você compra, é algo para você aprender. E você aprende muito mais escrevendo, trocando ideia, ouvindo, você mesmo falando, você refletindo sobre o que você leu, ler de novo, prestar atenção, trocar uma ideia com alguém. Tudo que você lê e você vai e conta para alguém sobre o que você leu, isso aí acrescenta muito mais no aprendizado. Então vamos focar em aprender o máximo que puder, ok? E na descrição do vídeo, você também vai lá na descrição, tem um outro link em que tem todos os vídeos dessa série, ok? Se o vídeo não estiver ali, é porque ainda nós estamos gravando. Mas ali provavelmente vai ter toda essa coleção aqui, estudada. Aí você compra o seu livro, adquira e estude junto conosco, ok? Vamos lá. Nós vamos estudar a história da teologia cristã. Primeiro, vou mostrar aqui, pastor Walter Brunelli, tem aqui um pouquinho sobre ele. O que eu vou fazer? Esses textos aqui que tem nos 4 livros, esse do pastor Walter Brunelli, toda a introdução do livro eu vou lendo nos finais de cada vídeo. Nos finais dos vídeos eu vou ler, olha só, eu vou ler o que está escrito aqui. Num dos finais do vídeo, eu leio o prefácio do pastor Silas Malafaia. Num outro vídeo, ou no mesmo, o prefácio do autor, pastor Walter Brunelli. Em um outro vídeo, no final, vou tirar uns 15, 20 minutinhos, 10 minutinhos, e vamos estudar esse prolegômenos. Você vê que tá todo marcado. Já andei gravando esses vídeos, mas como o vídeo não ficou bom, a qualidade do vídeo ficou mais ou menos, então senti necessidade de regravá-los, ok? E eu precisava também liberar a memória para poder trabalhar, para poder fazer bastante vídeos e lançar eles no canal. Então aqui, hoje nós vamos começar com o sumário. Vamos fazer um comentário, umas observações sobre o sumário, para você saber o que nós vamos estudar daqui para frente, ok? Prefácio
a história da teologia cristã. É esse prefácio aqui, quando termina. Olha, prefácio, que é do professor pastor Alberto Alves da Fonseca. Uma introdução, como se desenvolveu a teologia cristã. E aí nós vemos os pais apostólicos. O que são os pais apostólicos? Os pais apostólicos são assim, ó, eles são discípulos dos apóstolos da Bíblia, dos apóstolos que andaram com Jesus, discípulos de Paulo, e também são homens que andaram com os discípulos dos apóstolos. Homens que andaram com os apóstolos, eles tiveram discípulos. E esses homens aqui também alguns foram discípulos de gente que andaram com os apóstolos. Entendeu? E aí nós temos os pais apologistas, que depois que tiveram os pais apostólicos, a próxima geração, eles tiveram que defender a igreja de heresias externas, heresias feitas por outras religiões, por seitas, ou homens que tentaram criar heresias para atacar a igreja. Os pais polemistas, o que eles fizeram? Começou a criar heresias dentro da igreja. Então eram homens que eles usavam a apologia, mas para defender não contra os ataques externos, contra os ataques internos. Então por isso que são polemistas. Criavam-se polêmicas dentro da igreja por causa dessas heresias, de homens dentro da igreja que criavam, e aí eles usavam do seu conhecimento, da sua doutrina, eles usavam do seu argumento para poder defender contra essas heresias internas, ok? Aqui era a necessidade de haver um cânon, uma seleção dos livros bíblicos, e aqui vamos estudar Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo, a Epístola de Barnabé e o Pastor de Hermas. Esses aqui são os pais apostólicos. Eu estou aqui com uma coleção de livros, vou mostrar para você, né? E eu tenho um livro aqui, que é muito interessante, em que nós precisamos dar uma olhadinha nele. Eu tenho aqui os pais apostólicos, então depois nós vamos estudar. Olha só. E aqui nós temos as cartas e os escritos desses homens. Nós temos aqui, vamos ver, Clemente aos Coríntios, e uma antiga homilia por um autor desconhecido também chamado de Segunda Clemente. Então aqui, Clemente de Roma, um dos pais apostólicos. E aqui Inácio de Antioquia, as cartas de Inácio aos Efésios, aos Magnésios, Australianos, Romanos, Filadelfos e aos Hermeniotas, e Inácio a Policarpo. Depois nós vemos Policarpo, e aqui nós temos a Epístola de Policarpo, ok? A carta dos Hermeniotas ao martírio, ou martírio de Policarpo, o ensino do Senhor aos gentios pelos 12 apóstolos. Aí aqui, a Epístola de Barnabé, tem aqui o texto. O Pastor de Hermas, que foi um livro que por muito pouco quase que entrou no cânon da Palavra de Deus. Você poderia ter na sua Bíblia hoje o Pastor de Hermas, por muito pouco chegou a praticamente, como eu vou dizer, a andar no ônibus, mas na última parada, o rumo ao cânon, ele saiu, e aí ele teve que ficar fora. E aí que depois Epístola a Diogneto. Tirando esse, todos os outros aqui fazem parte dos pais apostólicos. Depois, se for necessidade, se for do seu interesse, nós podemos vir fazer uma leitura, um comentário sobre algum desses livros, dessas cartas, sobre todas elas, sobre alguma parte em que precisarmos de um entendimento, de uma compreensão, ok? Então, vou ficar pelo aguardo de vocês, pelos comentários. E aí depois nós vemos pelas grandes heresias. Aí entra aqui. Você consegue ler direitinho? Consegue. O gnosticismo, conceito de salvação, distinção de classes, porque o gnosticismo
O gnosticismo. Então, ele vai ter aqui o conceito de salvação do gnosticismo. Distinção de classes do gnosticismo. O conceito de Deus do gnosticismo. O conceito de Cristo do gnosticismo. E aí aparece quem, como já não fosse problema o suficiente, me aparece o marcionismo. Marcião foi um homem que criou muito problema, mas foi o primeiro a despertar a igreja para um cânon, porque ele juntou as cartas, as epístolas que ele queria do jeito dele e fez algo totalmente, ignorou o Antigo Testamento, ele ignorava o Deus do Antigo Testamento como se fosse diferente do Deus do Novo. Então ele despertou para um cânon, para a seleção de livros, o que era de Deus, o que era inspirado pelo Espírito Santo e o que não era. E aí começou-se com ele. Ele criou uma coleção de livros e depois a igreja precisou fazer uma coleção de livros, selecionar livros para dizer isso é inspirado, isso não é. E antes não existia. Cada igreja tinha e recopiava à mão as cartas que queria, os livros que queria, os evangelhos que queria, cada um tinha, e tinha outros. O pastor de Hermas estava no meio, ok? Aí nós temos os pais apologistas. Pais apologistas defenderam contra as heresias externas. Aí nós temos Justino Mártir, o Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes. A contribuição teológica de Orígenes devia ter também um livro, Os Pais Apologistas e os Pais Polemistas. Pena que não tem, nós temos só, eu tenho em mãos aqui só dos Pais Apostólicos, ok? Aí nós temos Orígenes, a contribuição teológica de Orígenes, uma visão conjunta dos pais apologistas, Tertuliano, Montanismo. Montanismo foi a primeira renovação pentecostal, avivada. Eles se avivaram para o Espírito Santo, só que como eles não tinham uma doutrina firmada, começou-se a alguns exageros da fé deles, alguns radicalismos, e aí eles acabaram caindo. Mas eles foram os primeiros a se despertar para uma vida mais profunda. Aí as controvérsias trinitarianas, vemos o monarquianismo, o ário, vem aqui depois nós vamos tratar sobre os arianos, olha só a reação dos arianos. Então nós temos que estudar sobre o arianismo, Atanásio, os pais capadócios, a reação de Agostinho, Concílio de Nicéia, o Credo Apostólico e a reação dos arianos, ok? Aí depois nós temos aqui a escola teológica de Alexandria e a escola de Antioquia. Nós vamos estudar, nós vamos conversar com toda calma, vamos tratar detalhe por detalhe, vou tentar trazer informações de fora. A escola de Alexandria, ela trabalhava a sua teologia de forma alegórica. Você consegue ver direitinho? Eu acho que não está dando foco. Bah, que diferença aí. Pô. A escola de Alexandria e a escola de Antioquia. Divergências. Alexandria, eles entendiam a palavra de Deus como alegórico. Tudo era alegórico. Não existia uma interpretação radical. Para eles, tudo. A história de Abraão era alegórica para representar Jesus. A história de Moisés também. As viagens de Israel pelo deserto, tudo era alegórico. Até a própria criação de Adão e Eva, para eles nada aconteceu de verdade, era tudo alegórico, para representar as coisas espirituais. Aí nós tínhamos a escola de Antioquia, que era outro lugar, Alexandria, Antioquia, e aí na escola de Antioquia, a sua interpretação bíblica era tudo de histórico-gramatical. Eles entendiam tudo como literal, entendeu? O texto bíblico do Antigo Testamento não podia ter uma representação alegórica, tudo literal, era tudo de forma literal. E aí havia essa disputa. Aí eu vou dar minha opinião, Mário Júlio, como é uma forma de nós estudarmos, então eu vou dar minha opinião. As duas, sua radicalização, na sua forma radical, estão erradas, na minha opinião. Mas se juntar
o principal dos dois pontos de vista dá uma interpretação correta, porque a Bíblia ela conta fatos que aconteceram. Conta a história, quando fala, tipo a história de José, ele conta uma história radical e aconteceu aquilo de verdade. Eu creio até coisas que pode ser difícil acreditar, eu acredito que foi verdade. Exemplo como Jesus andar sobre as águas. Eu acredito que sendo radical, quando sendo verdadeiro, existe a interpretação verdadeira, histórico, gramatical, correto. Mas, por trás disso, nós temos também uma interpretação alegórica. Deus permite haver uma interpretação alegórica, mas primeiro devemos interpretar de forma histórica, gramatical, correto, literal. Ok? Aí nós temos uma divergência soterológica da salvação, uma divergência cristológica, aí vem o apolinarianismo, o nestorianismo, o concílio de Éfeso, a controvérsia eutiquiana, o concílio dos ladrões, nós vamos entender tudo isso, a controvérsia, aqui já foi, o concílio de Calcedônia, as reações ao concílio, aí depois nós vemos ao estudo de Agostinho. Agostinho, olha só como tem muita coisa que fala, que vai tratar aqui, começar o estudo de Agostinho. 3 fases da controvérsia agostiniana: Agostinho contra o maniqueísmo, Agostinho contra o donatismo, Agostinho contra Pelágio, monasticismo, Jerônimo, o sínodo de Orange, a igreja divide-se, o império carolíngio, a penitência de ato público ao confessionário, e nós temos o estudo a escolástica, que era foi uma parte da história da Igreja Católica. E foi a última, parece que foi a última parte antes de Martinho Lutero. Aí vemos Martinho Lutero e a Reforma Protestante, a necessidade de uma conversão, o vendedor de indulgências, a resposta pela oração, a decadência da igreja, os dissidentes reformistas, o Wycliffe, já está até circulado aqui, porque nós precisamos estudar também a história de Wycliffe. Muitos de nós entendemos a história de Wycliffe como somente um dicionário, assim como outros dicionários há com nomes de homens, mas esse dicionário fala da história, conta o título desse dicionário, a história de um homem que traduzia a palavra de Deus. E aí nós temos desejo de reforma, da cabeça aos pés, elementos facilitadores da reforma, a renascença, a política, a economia, as mudanças sociais, a religião e o que foi a reforma. Aqui vai tratar sobre a reforma. Aí aqui nós vamos tratar sobre cada um dos teólogos, ok? Que viveram esses períodos aqui. Nós vamos tratar sobre os teólogos. Aqui é a história que os homens que participaram dessa história. Nós vamos começar por Lutero, Melanchthon, lá em cima, você consegue ver? Consegue, tá focado? Tá. Zwinglio, Calvino e Jacob Armínio, ok? Nós vamos estudar sobre eles. Nós temos também os anabatistas, que eles brigaram porque ainda Lutero continuou batizando as crianças, e aí eles disputaram e eram contra batizar crianças, despertaram a igreja contra o batismo das crianças, só que eles acabaram sendo extinguidos. Numa guerra lá eles acabaram morrendo todos, mas a ideia, a mensagem deles foi anunciada. O pietismo, o puritanismo, John Wesley e o metodismo, o iluminismo, Kant, Hegel, não sei se é Hegel, e aí depois a teologia no século XX, liberalismo teológico, o existencialismo cristão de Soren Kierkegaard, não sei como que se chama, o existencialismo, me perdoem, fechei com a mão aqui, o existencialismo religioso de Paul Tillich, a desdogmatização do cristianismo de Adolf von Harnack, a neo-ortodoxia de Karl Barth, a demitização de Rudolf
Bultmann. Conclusão e bibliografia. Então, página 151, nós estamos começando, deixa eu só ver quando aparece uma página. Nós vamos começar da página 21, até página 145. Então, nós temos mais ou menos 120 páginas para nós estudarmos. Mas você vai ver que não é 120 páginas de texto muito condensado, muito texto. Porque se eu for olhar aqui, ó, deixa eu só começar. Onde que começa? Inspiração das Escrituras aqui. Bibliologia. Se você tem em suas mãos essa coleção de livros, você vai me entender. Olha só. Aí, vou começar a colocar aqui, ó. Olha só, vem as fotos. Ela tem uma letra bem grande, para você ver aqui, ó. Tá nítido, tá bem grande a letra para você ver. Com fotos, com imagens. Você faz praticamente muito mais fácil de entender, porque quando você vê, você lê, você vê, e aqui você está escutando, você está prestando atenção, é como se você estivesse estudando e conversando comigo. Nós estivéssemos estudando junto. E como se o pastor Walter Brunelli, toda hora eu vou tentar argumentar e imaginar o raciocínio do pastor Walter Brunelli, como se nós estivéssemos aprendendo com ele, ele nos ensinando e nós trocando uma ideia com ele sobre o que ele escreveu. Tem essa parte do olho aqui que você estiver folheando, você achar interessante aqui, você vai procura para entender o... Esse aqui eu não consegui falar o nome dele, Soy Kierkegaard. E aqui vem, ó. Tem uma apresentação muito bonita esse livro. Nós temos aqui, ó, Armínio, Calvínio, Zwinglio. E aí você vai. Então são 120 páginas de um conteúdo muito agradável. O texto é agradável. Você vai me acompanhar, você vai ver que o texto do pastor Walter Brunelli é um texto agradável, um texto muito, muito, muito bom de se ler. Ok? Estamos com 22 minutos. Podemos começar agora, até chegar a meia hora de vídeo, quem sabe? Você. Ó, a maior vaidade dos teólogos é achar que podem perscrutar o inescrutável, a tentar decifrar os atributos incomunicáveis de Deus, como sua soberania, onipotência, onisciência, sua onipresença, terão de se contentar em concebê-lo como Abraão, Isaac e Jacó, genericamente. O que significa isso? Quando você tentar se aprofundar na soberania de Deus, na onipotência, soberania, entendeu como é que Deus é soberano de todas as coisas. Quando você tenta entender ao profundo o que é a onipotência de Deus, isso aqui, ó, Deus é todo poderoso. E aí você vai dizer, não, mas eu também tenho poder. Sim, nós temos poder. Nós temos capacidade de fazer coisas incríveis. O homem é dotado por Deus com capacidade de fazer coisas magníficas. Mas nunca teremos todo o poder. Ele tem. Então nunca conseguiremos entender a onipotência de Deus. Deus é onisciente, tudo ele sabe. Ciência é conhecimento, tudo ele conhece. Nós até temos uma parte de conhecimento. Se você estudar a palavra de Deus, você vai ter conhecimento sobre ela. Se você estudar teologia também. Se você se focar em estudar algo que seja do seu interesse, você vai ter conhecimento daquilo ali. E pode vir estudar uma vida inteira e ter muito conhecimento. Só que somente Deus vai ter todo o conhecimento de tudo. Então dificilmente nós vamos conseguir entender como é que funciona o todo conhecimento de Deus. Porque Deus conhece até o cabelo que estão contados em nossa cabeça, que tem em nossa cabeça, estão contados por Ele. Então dificilmente como é que nós vamos entender uma mente de Deus que conhece tudo isso? Como é que funciona essa mente? Porque se nós enchermos nossa mente de informação, nós começamos a nos sentir uma mente pesada, porque muita informação em tão pouco tempo é difícil para nós. Mas Deus consegue entender tudo, conhecer tudo e não ser difícil para Ele, não ser pesado. Ele
faz isso com naturalidade. A onipresença, nós podemos estar num lugar e não no outro. No máximo, eu posso estar fazendo qualquer outra coisa e você assistindo esse vídeo e eu estar presente aí com você através do vídeo. Eu consigo estar em mais de um lugar através do vídeo, de um áudio, de um ensinamento, e você, ou nós estamos aqui, e como se nós estamos aqui, nós estamos conversando e trocando uma ideia e aprendendo com o pastor Walter Brunelli, mesmo que ele não esteja junto conosco. Eu estou aqui com esse vídeo gravando esse vídeo, você está aí no futuro, em alguma data, amanhã, depois de amanhã, daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, se Jesus não tiver voltado ainda. E ainda nós estamos aqui trocando uma ideia, ouvindo e conversando com o que o pastor Walter Brunelli escreveu, mas isso aí é sempre de uma forma alegórica, mas radical e tradicional. Eu só posso estar em um lugar, meu corpo, eu posso estar em um lugar só. Mesmo que nós estejamos numa videochamada, eu estou num lugar só, mesmo que eu esteja aí conversando com você. Então, a onipresença de Deus é diferente, ele está presente em todos os lugares. Ele pode não ser bem-vindo, ele pode não ser invocado em todos os lugares, porque depende do coração da pessoa querer buscar a presença de Deus. Ele derrama sua graça, sua unção, sua presença no lugar onde há uma busca para que isso aconteça, mas ele está presente e vê todas as coisas que acontecem. Então, quando tentar entender as características, os atributos incomunicáveis de Deus, nós veremos Deus genericamente como um Deus todo-poderoso, e somente isso. Mas ao tentar compreender os atributos comunicáveis, o que é atributos comunicáveis? Atributos que Deus dá para o homem. Porque, exemplo, a santidade. A santidade, a Bíblia diz que nós sejamos santos como Deus é santo. E quando nós conseguirmos ficar longe do pecado, viver uma vida de entrega ao Senhor completamente, nós conseguiríamos entender a santidade de Deus quando nós formos totalmente santos. Justiça, quando nós vivermos a justiça de Deus em nossas vidas, nós vamos entender como Deus é justo. O amor, quando nós amarmos de verdade, nós conseguimos entender. Quando Deus entregou Jesus, seu Filho, para morrer por nós, ele derramou e demonstrou seu amor ao homem. Quando nós conseguimos negar a nossa própria vida por amor aos outros, nós entenderemos o amor de Deus. A bondade, quando nós formos, e aí se vai todos os atributos comunicáveis de Deus. Vamos conhecê-lo como Moisés conheceu, particularmente como eu sou, e isso é tudo. E ainda nós teremos capacidade, condições de ver e conhecer mais de Deus, porque Moisés pôde ver a presença de Deus, pôde ver Deus nas costas de Deus, através da ferida da rocha. Moisés viu as costas de Deus, mas viu muito mais que qualquer homem viu em sua vida. Amém? Frase simples, com um destaque numa página, mas com um ensinamento muito profundo, que se você é pregador, você ainda pode usar isso aqui como uma mensagem, você pode ensinar isso aqui para alguém e abençoar a vida de uma pessoa. Ok? Vamos lá? Prefácio à História da Teologia Cristã. Aqui o prefácio do pastor Alberto Alves da Fonseca, e no próximo vídeo nós começamos já na introdução, ok? História da teologia cristã é uma temática viva, fascinante e extremamente relevante para a compreensão das nossas crenças e das nossas instituições denominacionais atuais, pois em algum momento da nossa caminhada cristã desejaremos saber nossas origens doutrinárias e o porquê de certas crenças e práticas. Nesta obra, o pastor Walter Brunelli, deixa eu mostrar para vocês, o pastor Walter Brunelli, voltando para cá. Opa, deixa eu só arrumar direitinho. Só um segundinho aí, nós voltamos aqui. Nessa obra, o pastor Walter Brunelli faz uma síntese da história da teologia da Igreja Cristã, tratando do assunto de maneira direta, mobilizando sua preciosa capacidade didática para esse tema tão vasto e complexo, apresentando um roteiro seguro para o estudo da história da teologia da Igreja, com preciosas citações da época e com explicações que a tornam compreensível.
O autor apresenta a teologia patrística dentro da perspectiva étnica dos pais gregos e latinos, presente por vários séculos, abordando as questões teológicas, contextualizando sempre um mundo antigo, eivado de filosofia, religião e política. A filosofia ajudou a montar a teologia da igreja. Foi a base da filosofia que os homens começaram a querer estudar Deus e depois a separar o Filho, o Espírito Santo, o homem, o pecado, a salvação. A teologia sistemática foi fundada assim, a partir do estudo da filosofia. Então, a filosofia foi muito importante, mas também ela atrapalhou porque os homens começaram a tentar explicar a palavra de Deus, não através da palavra de Deus e do entendimento de Deus, mas através da filosofia. E a filosofia, dependendo de como ela é estudada, pode separar e afastar o homem de Deus, assim como aproximar. E houve muitos homens que, na tentativa de juntar filosofia com a palavra de Deus, trouxeram muita confusão para dentro da igreja e fizeram muitas vezes um desserviço para o crescimento do entendimento da palavra de Deus. Nós veremos isso mais adiante, mas por enquanto é isso que acontece, então nós vamos seguindo aqui. Ele mostra a importância incalculável de Agostinho. Tá ok, perscrutável e imprescrutável, tal. Inescrutável, Só me atrapalhei na parte da filosofia, vamos voltar para cá. A respeito do conceito essencial de Deus, para isso, os teólogos utilizavam as mais variadas vertentes filosóficas na tentativa... não, tá aqui, por isso que eu me perdi. Filosofia e filosóficas. Filosofia, religião e política. Ele apresenta os grandes credos da igreja como uma resposta impositiva a muitas diferentes heresias, surgidas em cada geração de cristãos. Grande parte do embate teológico apresentado na obra diz respeito ao conceito essencial de Deus. Para isso, os teólogos utilizaram as mais variadas vertentes filosóficas na tentativa homérica de perscrutar o inescrutável. O pessoal usou qualquer vertente possível, qualquer forma de tentar entender, compreender a teologia, o estudo de Deus através da filosofia. Eles usaram todas as vertentes possíveis. Então foi aonde que aconteceu os maiores problemas no estudo da teologia, na formação da nossa teologia, foi através da filosofia. Ela ajudou no início, mas muito aprofundamento na teologia junto com a filosofia, houve vários problemas graves que nós vamos estudar mais adiante. Ele mostra a importância incalculável de Agostinho de Hipona, apresentando sua teologia da soberania divina como fios condutores para o calvinismo. Então, Agostinho de Hipona foi origem doutrinário de Calvino, do calvinismo. Então, Calvino se baseou no estudo de Agostinho, alguma coisa que Agostinho escreveu, o início para a realização, para o calvinismo, sua realização em Beza e sua contraposição em Jacob Armínio. Tem uma leve impressão que Agostinho, no final de sua vida, ele se arrependeu e trouxe princípios arminianos. Eu não sei se é, eu não vou dar certeza agora, eu vou depois, me parece que é. Eu já estudei esse livro, essa parte do livro aqui, tem uma leve impressão que é isso, mas depois com calma nós vamos vendo essa parte. Com uma nitidez admirável, apresenta a teologia de Armínio de maneira simples, desconstruindo os adjetivos comuns dados por alguns autores reformados e reconhecendo a doutrina da graça preveniente como a maior expressão do mundo. Tá focadinho? Tá. Evangélico na atualidade. Você está assistindo na televisão, no computador, no celular, num tablet?
como é que você está, depois me manda mensagem. Contextualizando a reforma protestante nos seus aspectos político, religioso, econômico e social, também apresenta a teologia de Lutero e os demais reformadores, bem como os movimentos religiosos, filosóficos, experiencialistas que surgiram da rica herança protestante. Trata-se de uma leitura agradável, leve e lógica. O encadeamento dos assuntos teológicos e históricos é tão bem amalgamado que nos permite a visão do todo sem desprezar os vários detalhes específicos presentes na milenar história teológica do cristianismo. O leitor dotado de percepção afinada não deixará de observar a aguçada capacidade do autor em retratar a paisagem teológica da longa e emblemática caminhada da Igreja na face da Igreja. Na caminhada da Igreja na face da Terra, me perdoem. Vou só mostrar para você. Eu estou lendo atrás do celular, então eu tenho que estar me movendo aqui para tentar a face da Terra. Então estava atrás do pedestal a palavra Terra. Agora me ajeitei. Particularmente fui demasiadamente edificado por dar uma olhada nos originais, podendo antes do público leitor deleitar-me com os escritos. Quem é esse? Professor Pastor Alberto Alves da Fonseca, pastor graduado na História da Licenciatura Plena pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, FFLCH-USP, graduado em Teologia pela Faculdade Teológica de Ciências Humanas Sociais Logos, FAITEL, graduado em Direito, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, e é professor de História Geral, História de Israel, História da Igreja Cristã e escritor. Ok. Então, muito... Esse aqui foi o... Acho que esse aqui faz parte aqui, depois eu vejo. Então nós terminamos nosso vídeo com 37 minutos. Encerramos. Primeiro vou fazer antes de encerrar mesmo, fazer uma oraçãozinha rápida e já passamos para o próximo vídeo. Santo Deus Pai Celestial, toda honra, toda glória, todo louvor a Ti, ó Pai. Peço a Deus que me dê capacidade, condições, ó Deus, de dirigir esse estudo aqui, ó Pai, junto com meus irmãos que estarão assistindo, ó Deus. Peço que me dê capacidade, me enche do Teu Espírito Santo, Deus, sabedoria e entendimento que vem somente dos céus, ó Pai. Que o Senhor venha iluminar minha mente, ó Deus, que o Senhor venha, Deus, me dar, ó Pai, ó Deus, a direção, ó Deus, pelo Espírito Santo, ó Deus. Abençoa cada um dos meus irmãos que estarão estudando comigo e assistindo esses vídeos, ó Pai. Que eles venham ter condições, quem não tem ainda, ó Pai, em nome de Jesus, prospera, ó Pai. Prospera, ó Pai, de uma forma, ó Deus, manda, ó Deus, as condições, ó Deus, necessárias para comprar, ó Deus, adquirir essa coleção, ó Pai. Não permita, Pai, que nenhum, ó Deus, que tenha vontade de adquirir, ó Deus, comprar, ó Pai, estudar através dessa coleção, Pai, que venham ficar sem poder comprar, ó Pai. Eu peço, ó Deus, que o Senhor abençoe e prospere todos, ó Deus, que eles venham se lembrar, ó Pai, separar um dinheiro para comprar essa coleção, para poder estudar, ó Pai. Que eles venham assistir esses vídeos, encher o livro deles, ó Pai, os livros deles, ó Pai, de escrito, de marcar, reescrever, assinalar e preencher e botar marcador colorido, ó Pai. Ó Deus, que nós venhamos ser edificados, ó Pai. Porque a igreja precisa, Deus, de uma mensagem, ó Pai amado, Deus, que venha do céu, ó Deus. E que seja, ó Pai amado, bíblica, ó Pai. Que seja uma mensagem correta, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa meus irmãos, abençoa a tua igreja, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém? Então é isso aí. Continua no próximo vídeo. Até mais. Jesus abençoe vocês.